Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui o nosso estudo de fórmulas, a gente aprendeu as funções de texto, as funções de data e hora, funções matemáticas, estatísticas, funções lógicas, funções de procura com PROC-V, tem muita coisa, né? E dentro de todas essas funções, pessoal, uma coisa em comum entre todas elas é que em algum momento a gente vai ter algum erro nessas funções, nessas fórmulas. E aí, a aula de hoje serve para justamente a gente saber quais são os principais erros e como arrumá-los. Vem comigo aqui. O primeiro deles, que a gente vai falar, é o erro chamado div-zero, pessoal. O erro div-zero, ele ocorre quando a gente está, de alguma forma, dividindo, tem uma fórmula de divisão, sendo que o denominador dessa conta, ou seja, aqui a gente tem o numerador, né? Aqui a gente tem o denominador. O erro div-zero acontece quando esse denominador é zero, quando a parte de baixo da divisão é zero. Para resolver, basta a gente ir lá e remover esse fator zero. Né? Então olha aqui, por exemplo, nesse erro aqui, ele está dando um erro div-zero. Quando a gente sabe que tem um erro, o Excel ele coloca essa aba em verde e ele mostra esse símbolo aqui de exclamação. Quando a gente clica no símbolo de exclamação, geralmente o Excel já tenta te ajudar falando qual que é o motivo do erro, né? Aqui ele falou, o erro está acontecendo porque a gente está dividindo essa fração aí, a gente está dividindo esse valor, né, por zero, tá bom? Então ele mostra opções para ajuda sobre esse erro, o que ele é, a gente pode até ignorar o erro se a gente quiser, tá vendo? E aí ele vai lá e tira a abinha, né? Não recomendo que isso aconteça, a gente sempre tem que olhar e entender o porquê que o erro está acontecendo e corrigi-lo. E aí, pessoal, quando a gente abre a fórmula, a gente entende, né? Olha só que fórmula é essa. Ela está pegando uma função, que é a função aleatória, é uma função que gera números de 0 a 1, e depois ela está dividindo pela célula C3. Mas quando a gente olha a célula C3, a célula C3 não tem nada. Né? Ou seja, uma string, uma célula vazia, é zero para o Excel. Tá? Então, de fato, o que está acontecendo aqui é que essa célula tem um valor zero. Se a gente colocasse um número aqui, por exemplo, o número 5, essa fórmula aqui não iria retornar erro, porque agora o valor aqui aleatório foi dividido por número 5. Então, pessoal, como a gente conserta aqui, a gente tem que entender o que aconteceu. Essa fórmula deveria mesmo estar dividindo a célula C3, ou o problema é a célula C3 que deveria ter alguma coisa preenchida e não tem, tá bom? Então, é aqui que a gente já conserta esse problema. Vamos falar sobre o próximo erro. Pessoal, o erro é o ND. Esse erro ND, chamado não disponível, a abreviação do ND é não disponível, geralmente ela acontece em funções de procura, como por exemplo o PROC-V, em que o valor que a gente está procurando não foi encontrado. E aí, para resolver, a gente tem que entender, será que o valor de fato não existe? Será que a gente aplicou a função PROC-V da forma errada? Vamos ver um exemplo aqui sobre ND. Olha só. Aqui eu tenho a função PROC-V, que ela está procurando a palavra Excel, né, nesta matriz tabela que está aqui do lado direito, e aí uma vez que ela encontra, ela vai pegar a coluna 2, que vai pegar aqui a parte da coluna G, né? Ponto e vírgula zero, porque a gente está fazendo a busca exata. E aí, olha só, ele deu ND. Se a gente for analisar, pessoal, lembra que o PROC-V, ele sempre procura nessa primeira coluna, e aí, se ele achar, ele pega o valor da direita, né? Eu tenho a palavra Word e eu tenho, olha só, a palavra Excel, tá diferente, né, do que a palavra que a gente está buscando. Ou seja, ele de fato não encontrou Excel com todas as letras corretas, né? O que está acontecendo é que na nossa matriz tabela, o Excel está faltando o C, né? Então a gente pode corrigir de duas formas. Primeiro, verificando se de fato é o Excel que a gente quer buscar. Será que a gente não deveria o valor correto mesmo, por algum motivo, não deveria ser dessa forma a grafia? Né? Porque se for assim, olha lá, ele vai retornar planilhas. E aí a gente resolve o erro. Ou um outro problema, pessoal, na verdade, é na matriz tabela, que ela deveria ter aqui a palavra Excel com a grafia correta. Então a gente vem aqui e corrige na origem, né? Na matriz tabela. Dou um Enter aqui, maravilha. Então o erro ND é corrigido, certo? Então acontece bastante, principalmente com o PROC-V. E aqui, pessoal, um parênteses. Muitas vezes o que a gente quer, de fato, é que aconteça o erro ND.
Porque quando a gente faz isso, a gente quer que o erro aconteça, é porque a gente está verificando se determinado valor existe mesmo naquela tabela. Muitas vezes a gente quer verificar justamente isso. Então, se o erro ND acontece, é um resultado positivo para a nossa análise, que a gente estava querendo entender se de fato o número existe, o valor existe naquela matriz tabela. Né? Então, como analista de dados, muitas vezes a gente vai usar o PROC-V simplesmente para dar ND, porque aí sim, os erros que deram ND vão fazer com que a gente corrija a tabela, armazene outra informação, né, preencha esse dado que estava faltante e assim por diante. Bom? Maravilha, pessoal. Vamos continuar aqui nos erros do Excel. Próximo erro que a gente vai falar é o erro de nome. Ele acontece, pessoal, muitas vezes quando o Excel não entende a função que você está escrevendo, ou se aquela informação deveria ser um texto e está sem aspas, né? Então, pessoal, a gente resolve esse erro verificando se a função foi digitada corretamente e também sempre colocando o texto entre aspas. Vamos ver nesse caso aqui. Ó. O que aconteceu nessa função nome aqui? Olha só, ele tem uma função, desvio padrão, abre parênteses, número 1, ponto e vírgula, número 2. Aqui, pessoal, vai exigir um conhecimento maior, né? Mas a gente olhando aqui, desvio padrão, a gente tem que saber que é uma função que não existe no Excel. Se a gente digitar aqui, ó, igual desvio padrão, perceba que o Excel não completa, porque ele não reconhece essa função. O problema que aconteceu aqui é que essa função não existe. A função desvio padrão é a desvpad p. Essa aqui é a função desvio padrão correta. E aí, quando a gente dá Enter, ele vai lá e calcula o valor esperado. Tá bom? Então, esse é um exemplo aqui. Estava acontecendo o problema da gente ter colocado uma função que não existe. Como o slide ali mostrou, se a gente colocasse aqui também igual para começar uma fórmula e digitasse qualquer nome, por exemplo, igual Excel, e desse um Enter, ele também vai dar um erro de nome. Por quê? Porque ele sabe que se não é função, isso aqui é um texto. E se é um texto, deveria estar entre aspas. Por isso que a gente tem que colocar aqui aspas na palavra, e aí sim ele consegue armazenar essa informação normalmente. Bom? Então, erro de nome, mais um que acontece bastante na confecção aí das bases de dados. Próximo erro, pessoal, erro de num. O que esse erro representa? Ele é um erro que acontece quando a gente usa uma função matemática com algum argumento inválido. Então, por exemplo, na matemática, a gente sabe que as raízes quadradas, pessoal, por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2, né? As raízes quadradas, elas não admitem números negativos aqui. Né? Então, não existe dentro aqui do universo dos números reais, que é o que geralmente a gente usa, não existe, por exemplo, uma raiz de menos 4, tá? Isso é um erro matemático. E aí, portanto, o Excel retorna num nesses casos. Olha só o que acontece, ó. Raiz, que é a função matemática para tirar a raiz quadrada, de menos 2. Batata, ele vai dar erro. Se a gente colocasse só 2, aí ele ia retornar o valor. Bom? Então, tome cuidado com o erro de num, que é quando a gente, por algum motivo, lá foi digitado algum número negativo dentro da função raiz. Isso acontece também nos logaritmos, né? Não existe logaritmos de determinados números, e ele vai dar o erro de num, e assim por diante. Bom, vamos lá, pessoal. Próximo erro, o erro de ref, de referência. Esse também acontece bastante, principalmente quando a gente fica dando Ctrl+C, Ctrl+V em coluna, que essas colunas têm fórmula, e aí a gente não travou a referência do jeito certo, e aí ele começa a dar pau, tá bom? Então, olha só um exemplo do erro de referência. Imagina aqui, pessoal, que eu estou com uma fórmula que simplesmente pega o valor da célula à esquerda. Lembra? Referência relativa é isso. Né? Para o Excel, o que a gente está falando é pegue o conteúdo da célula à minha esquerda, tá bom? Que no caso aqui é a célula A11. Aí olha o que eu vou fazer. Eu vou dar Ctrl+C nisso daqui e vou chegar aqui ó, e dar Ctrl+V, tá bom? Quando eu faço isso, pessoal, como a fórmula está ainda em referência relativa, ele vai tentar aplicar a mesma regra, que é pegue o conteúdo da minha esquerda. Só que perceba que no Excel eu já estou na coluna A, não tem nenhuma coluna à esquerda de A. Tá? Então, é aí que acontece um erro como esse, o erro de referência. Ref vem de referência.
Quando a gente clica aqui, ó, ele nem dá dica, ó, igual ref, já aqui ele está mostrando para a gente, ó, eu estou pegando o valor da célula A11 e agora a célula de A11 está com um erro de referência, tá? Então aqui, pessoal, muitas vezes esse erro é um pouco complicado de corrigir, porque se ele já aconteceu, muitas vezes a gente não sabe onde que estava a fórmula original. Então muitas vezes a gente tem que até fazer do zero a fórmula para corrigir esse erro, tá bom? Mas saibam que ele acontece quando alguma coisa aconteceu na hora de você copiar, colar, arrastar fórmulas para lugares que não tem aí como o Excel se ajustar, que é o caso que a gente viu agora. Bom, vamos deletar esses aqui. E aí, pessoal, por fim, a gente tem o erro de valor, né? O erro de valor, ele acontece muitas vezes quando os argumentos que a gente usa na função são argumentos errados, tá? Então, por exemplo, se a gente está usando aqui essa fórmula, olha só, média, que é uma fórmula que traz a média de valores numéricos, olha o que eu usei como argumento aqui. Ele está o valor ABC. Olha, não dá para tirar média de uma string, não dá para tirar média de um texto. O argumento que deveria ter sido utilizado nessa função são números, né? Inteiros, números decimais, não importa, mas deveriam ser números. Portanto, ele retornou esse erro de valor. Então, como a gente corrige? Basta olhar o que a gente passou de argumento e ter a certeza de que são números. Se eu colocasse números aqui, 1,2, por exemplo, aí sim o Excel calcularia normalmente. Beleza? E aí, pessoal, o último erro, né, que acontece muito no Excel são as referências circulares. Também isso aqui é descuido na hora de arrastar uma fórmula, da gente apontar para determinadas referências. Então, a referência circular, como o próprio nome sugere, ela acontece quando você, de forma circular, está referenciando as planilhas. Então, olha só, eu estou aqui na célula B1 e aí eu vou pegar o conteúdo de duas células à minha direita, que fica em D2, tá? Maravilha. Aí o que eu vou colocar em D2? Em vez de eu digitar aqui um número qualquer, 50, que aí ele faz esse espelhamento, eu vou fazer o seguinte, olha, o resultado de D2, na verdade, é o resultado que está duas células à minha esquerda, aqui em 50. Então olha só o que eu fiz. Na B2 eu falei para ele pegar o conteúdo de D2, e aqui na D2 eu pedi para ele pegar o conteúdo de B2, B de bola 2. Então, dando um Enter, pessoal, olha só, o Excel já fala, existe uma ou mais referências circulares em que a fórmula que se refere à sua própria célula direta ou indiretamente. Isso pode fazer com que sejam calculadas incorretamente. Aí quando a gente aperta OK, o Excel mostra essas setinhas, que é uma forma de te mostrar onde que está a referência. E aí, pessoal, basta a gente clicar duas vezes em qualquer uma dessas células para saber onde que a gente vai ter que corrigir. Aí, claro, né, vai depender da sua base de dados, e só você sabe aí qual dado que você está trabalhando, né? Então, nesse caso aqui, eu vou simplesmente deletar essa minha D2, e aí, beleza, a referência circular é corrigida, certo? Muito bem, pessoal. Então, esses foram os erros mais comuns que aparecem no Excel, e todo analista de dados, em algum momento, com certeza, vai se deparar com eles. Ótimo, muito bem, pessoal. Parabéns por ter chegado até aqui. A gente já falou muita coisa bacana e muito útil para o nosso curso, para um analista de dados aí que utiliza o Excel para esse fim, tá bom? O que falta agora é a gente trabalhar com um dos recursos mais poderosos do Excel, são as tabelas dinâmicas. Com as tabelas dinâmicas a gente vai conseguir, por exemplo, calcular as tabelas de frequência, tanto frequências absolutas, relativas, acumuladas, fazer uma série de manipulação e resumo dos nossos dados de uma forma muito prática, muito simples, e é o que a gente precisa de uma ferramenta de Analytics. Então, nos vemos nas próximas aulas. Não percam um recurso muito importante que todo analista de dados precisa entender. Um abraço, até lá!